Estudar à distância é o novo normal. Os shoppings foram substituídos pelas lojas virtuais. A forma de trabalho também mudou. Milhões de pessoas agora estão fazendo as atividades profissionais em casa. Com esse mundo cada vez mais virtual, os profissionais de tecnologias da informação e computação foram os que mais tiveram aumento na demanda. Vamos conversar com dois profissionais daqui da Unifev, Centro Universitário de Votuporanga, com uma consultora de RH e com o coordenador do curso de Engenharia de Computação da Unifev, para saber como está o atual momento da profissão. Lembrando que todas as entrevistas foram feitas pela internet. O Empreender está no ar. A rotina de muita gente mudou com a pandemia. O setor de tecnologias e computação está em alta agora e deve continuar assim. Dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação revelam que entre 2020 e 2024 devem surgir mais de 350 mil novas vagas na área de tecnologia da informação. Nós conversamos com profissionais da Unifev para saber sobre o atual momento da profissão. E nós vamos falar agora com o Ricardo Venâncio, que é analista de redes, inclusive aqui na Unifev, vai falar um pouquinho para a gente sobre o mercado de trabalho também, a análise dele sobre este atual momento, da profissão. Ricardo, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por este tempinho aqui com a gente, viu? É um prazer, Stephanie. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você e com todo o público. E a gente lembra ainda que nós estamos sem máscara, porque essa entrevista está sendo feita pela internet, seguindo todas as medidas aí de prevenção também contra o coronavírus. Por este motivo, estamos então sem máscaras. Ricardo está na casa dele, eu estou aqui na TV Unifev, então tá tudo certinho, né? Ricardo, conta pra gente, Vamos começar assim. Qual é a sua análise deste atual momento para a profissão do TI, do STI? Bom, eu vejo que assim, a profissão de tecnologia, a área de tecnologia da informação, de forma geral, ela sempre foi uma área assim, voltada para estar solucionando problemas, para estar enfrentando dificuldades, facilitando de forma geral, qualquer que seja a área social das pessoas, melhorando as pessoas. E essa pandemia foi algo assim, bem diferente, algo inusitado, não era uma coisa esperada, e sem dúvida a tecnologia ela vem para tentar sanar, para tentar ajudar as pessoas a passar por essa dificuldade, por essas coisas, principalmente as empresas, os negócios de forma geral, os empreendedores, eles precisam resolver problemas assim que muitos não esperavam que acontecesse de forma tão rápida e tão nova. E a tecnologia ela acaba abrindo portas, trazendo ferramentas, trazendo opções para que se consiga superar essas dificuldades. E você acha que as coisas, as questões que deram certo durante este período de pandemia, elas podem permanecer no pós-pandemia? As empresas podem continuar adotando essa questão do home office? Olha, Stephanie, eu acredito que sim. Eu acredito que muitas empresas, principalmente da área de tecnologia, startups, empresas envolvidas com tecnologia mais de forma geral, elas já observavam essa possibilidade de colocar o funcionário, o colaborador trabalhando em home office, Só que por algum motivo, algumas ainda tinham alguma certa resistência, algumas não estavam 100% preparadas, mas, como eu disse, com a pandemia as coisas aconteceram muito rápido, as empresas precisaram acelerar esse processo, precisavam produzir, precisavam colocar seus profissionais para trabalhar, precisavam atender os seus clientes também de forma nova, e então elas tiveram que se adaptar, tiveram que trazer o home office para uma realidade rápida, tiveram que fazer isso acontecer de forma muito rápida. E eu acredito que elas observaram e constataram algo que elas já vinham observando, que
que o home office, em muitos segmentos, ele pode ser muito atrativo, muito produtivo, né? Você consegue colocar o profissional ali para estar produzindo, para estar entregando algo para você, e sem precisar alocar ele um espaço físico, sem precisar alocar ali, talvez, economia com gastos de energia, com o ambiente de forma geral, mobília. Você aloca o profissional na casa dele, muitas vezes, principalmente as cidades, né, as capitais, que o deslocamento do profissional chegar até o trabalho é algo sempre muito difícil, e o profissional pode estar ali, da casa dele, fazendo o trabalho de forma remota, produzindo, entregando resultados, sendo, de certa forma, gerenciado também, porque a comunicação, né, a gente está fazendo essa entrevista de forma online, de forma remota, então as ferramentas desse tipo de comunicação hoje, elas estão muito evoluídas. Então, o home office, eu acredito que sim, ele já era uma realidade que estava vindo, se firmando, e com os desafios da pandemia, ele acaba, eu acredito, que conquistando um espaço para ficar. E você acredita, Ricardinho, que, por exemplo, durante o outro período, né, o antes da pandemia, a demanda já era assim, muito grande, as pessoas estão cada vez mais usando equipamentos tecnológicos, investindo cada vez mais em tecnologia. Nesta pandemia, foi meio que ampliado essa oferta de serviço, a questão de softwares? Como que está funcionando isso? Sim, com certeza. Como eu disse, né, anteriormente na abertura, a tecnologia ela sempre serviu para colaborar com todas as áreas. Você tem tecnologia muito forte na medicina, no varejo, na educação, em diversas áreas a tecnologia tem a sua contribuição, né? E eu acredito que sim, com a pandemia, muitas áreas elas foram ampliadas. Até por essa conta do próprio home office. As empresas viram que elas conseguem ter mais colaboradores atuando para elas em home office, né? Aquela questão do espaço físico, de preparar toda uma estrutura na empresa. De repente ela quer ampliar, mas ela às vezes nem tem espaço físico para isso, precisa alocar uma nova sede, um novo espaço para colocar o colaborador ali. E com o home office, inclusive, elas perceberam que elas conseguem ter mais colaboradores atuando, elas conseguem ter uma escala de trabalho, colocar muitas vezes atendentes, suporte. O home office também, às vezes, ele flexibiliza um pouco o horário das pessoas. Então, as pessoas, às vezes, elas não vão estar ali só precisando do suporte das 8 às 6 da tarde. Às vezes, elas optam por trabalhar em um outro período e elas precisam de suporte. Todas as áreas dentro da tecnologia hoje tiveram, sim, um certo aquecimento, uma certa aumento no número de vagas. Tá joia, Ricardinho. Muito obrigado, Ricardo, né? Muito obrigado por ter cedido essa entrevista para a gente. Com certeza é um bom momento para a área de TI, né? De muita gente. A gente comentou um pouco sobre o mercado de trabalho, mas as aulas também estão de maneira online, né? E a gente não sabe até quando. Então, com certeza, a profissão ainda está ainda mais valorizada e a gente agradece por esse tempo aqui, por ter cedido essa entrevista para a gente. Ok, eu que agradeço. Muito obrigado. Nós conversamos agora com a Patrícia Botaro, que é supervisora de TI. Patrícia, muito obrigada, viu, por estar participando aqui com a gente do programa Empreender. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Patrícia, para a gente começar, eu gostaria que você analisasse o atual momento, né, da profissão agora. A gente tem visto aí, né, que muita gente está trabalhando em home office, as aulas também estão online, o pessoal está ficando mais em casa. E, pelo jeito, nunca se foi tão importante assim, né? O profissional do TI. Então, como você, supervisora de TI, avalia esse atual momento para a profissão? Sim, é um momento muito bom, né? É uma explosão mesmo de oportunidades para a área de TI, um crescimento gigantesco. E, assim, oportunidades também para que a gente possa analisar os nossos trabalhos, a nossa forma de trabalhar, os nossos processos, né, reinventar, né, pensar diferente, né, e isso só traz benefícios para nós quanto profissional,
e também para as empresas, né? Porque a gente, remodelando esses processos, a gente consegue uma economia muito grande nesses processos, né? Então, a gente reduz custo, né? A gente agiliza os processos e expande, de certa forma, as possibilidades, porque tudo online, qualquer pessoa de qualquer lugar pode participar junto conosco, tanto de um evento, quanto, né, dos cursos online que nós estamos oferecendo, enfim, N oportunidades. Então, realmente é um cenário maravilhoso mesmo para a área de TI e muito promissor, né? Eu acho que daqui para frente a coisa só vai aumentar ainda mais a quantidade de vagas, segundo as pesquisas aí, tende a aumentar muito mesmo na área. Então, é um crescimento que não vai parar por aqui. Esse é só o começo. E, Patrícia, antes, né, de toda essa pandemia, com certeza vocês tinham uma rotina, pode-se dizer que um pouco mais tranquila? Quais foram os principais pontos que mudaram, assim, por exemplo, na sua rotina? Hoje você também está trabalhando home office, como tá? Sim, nós também, né, na equipe de TI está home office, nós estamos home office trabalhando em casa, né? E assim, a mudança, os principais pontos é a questão de você, do transporte mesmo para a empresa, né, de você ter que ir para a empresa, tudo mais, e a questão de trabalho, o que mudou bastante foi justamente essa visão dos processos, né, é você ter que parar e rever tudo aquilo que a gente sempre fez de uma forma, e agora a gente tem que pensar em disponibilizar esse mesmo processo, viabilizar tudo isso, só que de forma online. Então, é muito bacana, é um trabalho muito gostoso, assim, a gente, quando você coloca alguma ferramenta, assim, que você disponibiliza, que tudo dá certo, é uma realização para a gente, né, poder participar desse momento dessa forma. Então, assim, as principais mudanças que eu vejo é nesses pontos, sabe? É o trabalho, é você não ter que ir até o trabalho, você já está em casa, né? De certa forma, é mais confortável. O começo foi traumático, né? Eu acredito que para muitos profissionais, porque a gente tinha a sensação de que não saía do trabalho, né? Mas isso é até acostumar com a rotina nova. Porém, agora é muito tranquilo. E essa questão mesmo da forma de trabalhar e de analisar os processos e disponibilizar as ferramentas. E a gente sabe que a tecnologia, digamos que não tem como colocar, não sei se é dessa forma correta de se falar, mas colocar limites, né? Porque cada dia está surgindo alguma coisa nova, atualizando alguma coisa nova. Nessa pandemia, você também percebeu que foram criadas novas plataformas, novos softwares? Vocês também tiveram que criar isso? Sim, surgiu muita ferramenta, muita coisa boa, né, que está aí facilitando a vida de todo mundo. E assim, essa conexão cada vez maior das pessoas com a tecnologia. Porque hoje, por conta da pandemia, você não pode visitar os familiares, então o que você usa? Você usa um Skype, você usa um Zoom, você usa muito o WhatsApp, então tudo isso é tecnologia. Nós também tivemos que implementar, né? Nós estamos agora colocando, nesse momento, o nosso vestibular online, né? A primeira vez que vai rodar online, e na sequência aí liberaremos as matrículas online, né? Então é um processo novo e foi desafiador, mas a gente viu que dá certo e está sendo muito bacana, uma experiência muito bacana. Então, é inovação em cima de inovação, né? Não para mesmo e não tem limite, com certeza. E você citou sobre o vestibular, sobre as matrículas, né? E nós nem citamos, você é supervisora de TI aqui na Unifeb, né, Patrícia? Sim. Dando continuidade nas nossas perguntas, em relação ao pós-pandemia, você acredita que muitas ferramentas, toda essa tecnologia usada durante este período, no pós-pandemia, vai continuar? As empresas vão continuar adotando essas medidas também? Com certeza, não tem como voltar, porque assim, foi difícil chegar nesse ponto, por conta do receio que todo mundo tinha, né? As pessoas ainda têm muito receio com essa questão de tecnologia, mas com a pandemia, teve que mudar, e essa mudança, ela não vai ter volta, é daqui para frente. Então,
com certeza esse crescimento vai ser contínuo daqui para frente. E assim, cada vez mais e mais a gente vai estar conectado, estaremos assim, completamente, como eu vou dizer assim, um termo, ligados mesmo à tecnologia. Não tem como voltar, porque tudo que está sendo feito agora está dando certo. Obviamente que existem alguns processos que pode ser que não se encaixe muito bem, mas a maioria é possível e é viável, então não tem como voltar. Muito bom, Patrícia, muito obrigada, viu? A gente queria ter muito mais tempo para conversar mais sobre essa área. Te agradecer muito, viu, por ter cedido essa entrevista para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Como a gente viu, neste período de pandemia, muitas empresas anteciparam projetos de home office. Além disso, estima-se que o uso de algumas tecnologias e ferramentas que surgiriam em 2020 precisou ser usado agora. Isso é assunto para o próximo bloco. Continue com a gente. O mercado para os profissionais de tecnologias e de computação está em expansão. E é este o tema do Empreender desta semana. Para falar um pouco sobre o mercado de trabalho, nós vamos falar agora com a Lucielena Corte, que é consultora em RH e coach. Lucielena, seja muito bem-vinda ao programa Empreender e muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Stephanie. E como eu disse, né, a gente está conversando hoje um pouquinho sobre o profissional de TI. E, Lucielena, você tem uma empresa que presta serviços de assessoria a outras empresas, inclusive no recrutamento e seleção. Como está esse mercado hoje? Falando da empresa, esse profissional tem sido bastante buscado? Nós percebemos aí nos últimos meses, principalmente, né, um crescimento na procura desse profissional, né, principalmente aqueles que estão voltados para as redes sociais, para criação, programação, tudo que envolve aí esse mundo tecnológico, né? E com a pandemia as empresas acabaram investindo mais nisso, que foi o meio que elas encontraram de se manter no mercado, de alavancar vendas. Então houve um investimento muito grande por parte das empresas nesse segmento e com isso automaticamente a procura pelo profissional certo. Então a gente percebe sim um crescimento bem significativo nessa área. Em relação, por exemplo, às empresas, você disse que elas investiram nessa área, mas teve empresa também que teve que, por exemplo, buscar esse profissional nesse momento de pandemia para poder, talvez, investir em vendas online, alguma coisa nesse sentido? Sim, aí onde a gente percebe, porque aí essas contratações acabam vindo para a gente, essa busca do profissional, né? Então, a empresa vai estruturar a área e automaticamente ela precisa de um profissional certo para fazer esse trabalho para ela internamente. Tem muitos jovens ingressando nessa área, muitas pessoas novas, né? Porque é uma área que atrai muito os jovens. Porém, a gente também sente uma falta de preparo desse profissional, principalmente nas questões comportamentais, né? Que aqui um dos focos que a gente tem na hora de selecionar um profissional não é só a parte técnica, não é só ele ter conhecimento, ele saber fazer, ele fazer um bom trabalho, né? A gente também analisa muito a maturidade, a postura, o comportamento, e a gente sente que falta um pouquinho dessa maturidade, porque é um profissional que ele quer um crescimento muito rápido, né? Ele tem essa sede de crescimento, às vezes ele não está disposto a crescer dentro do tempo que as empresas têm, né? Que elas oferecem, já querem entrar com um salário, às vezes, muito além daquilo que o mercado pode oferecer, né? Então a gente sente um pouco de dificuldade nesse sentido também. E em relação, comentando sobre o mercado de trabalho, né, muitos profissionais nesse momento que a profissão está em grande expansão, a troca, né, de uma empresa por outra. Sim. Até que ponto, né, o profissional deve levar em consideração a questão dos critérios, a questão da empresa? Qual que é a orientação nesse sentido? Realmente hoje está tendo muita busca, né, de profissionais, uma empresa buscando profissionais de outra, né, porque realmente é uma mão de obra que está escassa.
E assim, o que eu sempre oriento para os meus clientes é que eles analisem não só o agora, né? Não façam uma avaliação só no curto prazo. Nesse momento eu vou ter uma oportunidade que eu vou ganhar talvez um salário um pouco melhor, mas sim de oportunidade realmente. Será que essa empresa que eu estou fazendo a troca, qual vai me oferecer mais oportunidade de aprendizado, de crescimento, que realmente vai valer a pena? E falando em tempo, né, em prazos e tal, você acredita que essa profissão, no pós-pandemia, quando tudo isso passar, ainda terão muitas outras oportunidades? Esse mercado ainda, esse profissional ainda pode crescer ainda mais? Eu acredito que é um caminho sem volta. Eu acredito muito que todo esse investimento, tudo que as empresas estão aprendendo, esse novo formato de trabalho, né, que elas vêm agregando internamente, não volta. Acho que a gente, como empresa, cresceu muito, amadureceu muito, entendeu muito o quanto essa tecnologia toda pode ser favorável. Então, eu acredito que vai haver, sim, uma adequação, né, disso tudo, porém, não é um caminho que vai retroagir. Eu acredito muito que a tendência é que isso continue, que cada vez mais isso esteja presente mesmo dentro das empresas de uma forma até mais estruturada. Tá certo então, Lucilena, quero agradecer. Queria ter muito mais tempo para a gente ficar aqui conversando, mas quero agradecer muito sua disponibilidade por ter aceitado o nosso convite também aqui no programa Empreender. Que bom, eu fico muito feliz e sempre estou à disposição para o que vocês precisarem. Eu que agradeço. E o nosso bate-papo agora é com o coordenador do curso de Engenharia da Computação da Unifev, professor mestre Fernando Menichelli. Professor, muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite, por essa entrevista. Obrigado eu. É sempre um prazer dar uma entrevista para a TV Unifev. E professor, para a gente começar, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o curso de Engenharia da Computação, né? Quais são os diferenciais desse curso? Bom, os diferenciais do curso de Engenharia da Computação são muitos, né? Eles podem trabalhar tanto com a parte de hardware, tanto com a parte de software. Então, eles podem tanto atuar na automação, que é uma tendência hoje, quanto na parte de desenvolvimento, né? Então, que também é outra tendência com a pandemia, né? Então, cresceu muito o mercado de trabalho, a área de atuação desse profissional. Isso era até uma próxima pergunta, né? Em relação ao atual mercado de trabalho. Como que você vê esse atual momento? Inclusive, já até conversamos aqui no programa com outros profissionais da área de TI, e eles estão falando exatamente sobre essa expansão, sobre mais oportunidades de emprego, né? Mais oportunidades no mercado de trabalho. Como que você analisa essa atual situação? Bom, essa atual situação, com a vinda da pandemia e todo mundo conectado, expande-se muito mais mercado de trabalho para a área de engenheiro de computação, né? Dentro da área de TI, eles não só na parte de internet, de telecomunicações, mas está entrando no mercado muito forte a tendência da cloud, né? Do trabalho em nuvem. Então tem muitas empresas multinacionais que já estão se preparando para entrar assim, bem agressivo no mercado das nuvens, né? Também tem muitos, a tendência de emprego, de cyberempregos, né? Das pessoas, dos profissionais trabalharem com análises de dados, com análises de redes, né? Análise de sistemas operacionais, e a tendência também muito forte na área de segurança de dados, né? Visto que com o mundo inteiro rodando na internet praticamente, né? Então a segurança é uma tendência muito forte. Então são assim, o mercado de trabalho para esse tipo de profissional, TI em geral, está muito abrangente no Brasil e no mundo. E nós não temos massa, né? Pessoas preparadas para atingir todo esse potencial aberto no mercado, né? Tem uma pesquisa numa revista renomada que por ano se abre aproximadamente 70 mil vagas de empregos na área de TI no Brasil. E nem todas são
preenchidas por falta de alguns requisitos, né, de qualificações, né? E você acha que esse é o momento de investir nessa profissão? Você acredita que essa possa ser a profissão do futuro? Eu acho que ela já é uma profissão do futuro aqui no presente, né? Então, precisamos muito de profissionais qualificados nessa área, não só para mexer no cyberespaço, na cloud, na nuvem, etc., mas relacionado às outras áreas da engenharia da computação também, que é a parte de automação, né? Mexer com inteligências artificiais, que a gente está vendo nos noticiários, que já tem carro inteligente, tem porta inteligente, tem janela inteligente, né? Então, esse profissional da área de TI, vamos colocar assim, principalmente engenheiro da computação, é um profissional que precisa ficar muito atento à área da saúde, que está em franca expansão, né? Construindo robôs, que a gente vê esses robôs que vão auxiliar tanto na parte de uma cirurgia ou na parte de um atendimento ao cliente, né, ao paciente, mas também na parte de agronomia, do agronegócio também está crescendo demais, muito, muito. A gente tem drones, né, temos softwares para medir áreas, né? Então isso é uma tendência. Então a engenharia da computação é uma profissão que está muito em alta. E falando sobre o curso aqui na Unifeb, professor, conta um pouquinho para a gente em relação à duração. Enfim, você comentou bastante sobre o mercado de atuação, sobre os diferenciais. É isso aí. Então, um diferencial muito forte que a gente tem aqui na engenharia da computação da Unifeb é que a gente tem, assim, parcerias com grandes empresas, né? Então, por exemplo, nesse momento agora, a gente não pode visitar nenhuma empresa, mas a gente faz visita técnica. Então, a gente já teve um palestrante da IBM, tivemos palestrantes da Oracle, que são empresas muito importantes dentro do ramo da engenharia da computação. Então, a gente tem sempre essas parcerias. Fora que a gente tem também uma parceria com a empresa Siemens de desenvolvimento de softwares, né? Então, e a gente tem laboratórios de engenharia na parte de hardware, na parte de eletroeletrônica, na parte de informática, né? Então, a gente está, assim, tem uma estrutura muito bacana, uma biblioteca virtual muito bacana também, aberta aos alunos, né? A duração do curso é de 5 anos. 5 anos, tá? Tem uma carga matemática que é importante, né? Tem as áreas específicas que os alunos vão programar tanto no computador quanto nos hardwares, né? Então eles tem atividades para que eles desenvolvam alguns robôs, né? A parte de automação, tem vários projetos para que eles possam estar engajados para poder participar. A gente tem estágio, então a gente oferece bastante oportunidade para o aluno crescer. Muito bom, professor. Quero agradecer a sua participação aqui no programa Empreender. Muito obrigado. E você aí que não sabe o que fazer, vem fazer engenharia da computação, você vai gostar muito. Os ambientes organizacionais incorporam cada vez mais a tecnologia e recursos digitais às suas rotinas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o curso de Engenharia da Computação ou outros cursos da Unifeb, é só acessar o site unifeb.edu.br e a gente lembra ainda que as inscrições para o vestibular estão abertas. É só acessar o site que você encontra todas as informações. unifeb.edu.br. Até semana que vem!